Todo exagero é uma coisa perigosa. A gente vive hoje num mundo que ele é bem... São opiniões muito conflitantes e muito 880. E boa parte desses pensamentos é muito da nossa imaginação, daquilo que a gente acha, da nossa justiça própria e coisas assim. E a gente deve ter muito cuidado com o que as pessoas dizem, e pegar aquilo que é dito e sempre comparar com as escrituras, para ver se diz aquilo realmente tem a ver. Uma coisa que é muito comum hoje em dia, e até pelo momento político que a gente vive, é uma coisa que me incomoda muito toda vez que eu vejo. É quando eu falo assim, cidadão de bem. Vamos liberar tal coisa para cidadãos de bem. Você, cidadão de bem. É uma frase que ela não existe na Bíblia, cidadão de bem. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma coisa assim, totalmente diferente disso. Né? Então, para a gente talvez poder entender um pouquinho por que isso não tem, por que isso talvez... Porque essa pergunta ela sempre me incomodou muito. Essa semana eu fiz para uma pessoa, eu falei, então tá bom, defina para mim exatamente o que é um cidadão de bem. O que é um cidadão de bem? Então o mundo diz isso. E aí eu fui pesquisar primeiro, que é uma coisa que a gente tem que entender um pouco melhor. O que é exatamente então esse tal de mundo? O mundo diz, o mundo faz, o mundo aceita, o mundo permite. Vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? Eu fui pesquisar a origem dessa palavra aqui. A palavra do grego usada para mundo aqui é cosmos. Então o cosmos já dá uma ideia um pouco mais abrangente, porque o cosmos ele vai de uma estrela a uma subpartícula atômica. Isso é o cosmos. Porque é interessante isso. Deus amou o mundo, ele amou aquilo que ele fez. Não aquilo que a gente fez com aquilo que ele nos deixou. Porque a primeira coisa que a gente fez com aquilo que ele nos deixou foi a gente pegar e dar na mão de Satanás. Foi logo para começar. Então ele amou o que ele fez. A organização, o cosmos fala sobre organização, a beleza das coisas, tudo funcionando. Essa é uma das origens da palavra cosmos. E aí esse mesmo evangelista, numa das cartas dele, vamos abrir lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a sabedoria da vida, não é do Pai, mas do mundo. Opa! Tudo que há no mundo. Ele acabou de dizer lá no evangelho dele que Deus amou o mundo. E aqui ele fala que tudo que há no mundo, que são essas três coisas, é essa divisão que a gente tem que fazer. Por quê? Aqui está falando do mundo, daquilo que o homem fez com o mundo. Vamos colocar assim de uma maneira assim, bem simples. Aquilo que o homem fez. O homem fez isso aqui. E tudo que está no mundo é isso aqui. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando fala mundo, para a gente discernir o que exatamente é do mundo. Ele está falando aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e sabedoria da vida. Por exemplo, trabalho, casamento, autoridades, são instituições divinas. Deus instituiu essas coisas, não o homem. Tanto que ele está falando aqui, concupiscência da carne, dos olhos e sabedoria da vida não é do Pai, mas do mundo. Então vamos diferenciar o que é esse mundo. Aqui a gente já começa a ter um pouco de diferença. O mundo, da maneira como ele é colocado nas Escrituras, ele tem, também para reduzir bastante, ele fala de basicamente três coisas quando cita mundo nas Escrituras. Existe o mundo como um lugar. O nosso planeta, a gente chama ele de mundo. Então é um lugar físico. Nem bom nem mal. Físico, é o mundo. Pronto. O segundo aspecto é em relação ao povo. Quando você fala, a pessoa foi para o mundo, ela foi para fazer as coisas do mundo, do povo que vive no mundo. E o terceiro é o sistema do mundo. Sociedade, trabalho, finanças, são sistemas que fazem o mundo girar.
Só para a gente lembrar que Cristo veio ao mundo físico. Ele saiu de onde ele estava e veio ao mundo, o mundo físico. E aí ele teve contato com o sistema mundo. Esse mundo odeia. Tanto que quando o rei recebe uns magos, e a cidade depois fica sabendo, a cidade de Jerusalém, a cidade estremece. Porque o mundo odeia Cristo. O sistema mundo, não o lugar físico. O lugar físico foi criado por ele. Né? Às vezes, para a gente poder entender um pouco como é o mundo e como ele funciona, o mundo ele é como uma empresa. Quando você entra numa empresa, você tem um departamento financeiro que vai dar o dinheiro que você acertou, ele vai te dar seu vale transporte, vale refeição. Aí você tem um setor de suprimento, que ele vai dar as coisas para que você faça seu trabalho. E quando você entra numa empresa, você vai ter várias tarefas para você executar, enquanto você estiver naquela empresa. Essa é uma figura muito fraca, muito pequena do que é o mundo. Porque o mundo ocupa a vida da gente. Nossa mente, nossos corações, ele ocupa o tempo inteiro. E ele é muito bom e cada vez vai ficando melhor ainda em fazer essa mesma coisa. Por exemplo, se uma pessoa quer sociedade, ela gosta de uma vida social, ela vai ter. Vai ter diversões a mil, viagens a mil, confraternizações, jantares, ela vai ter. Se uma pessoa quer gostar de política, ela vai ter. Ela pode se envolver na associação de bairro, de moradores, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Ela vai conseguir. Em relação ao trabalho, olha que o sistema de trabalho no mundo é uma coisa tão bem feita que você pode usar tanto uma pessoa que sem cérebro algum, uma pessoa que só usa os músculos, como você tem um gênio. O mundo ele engloba todo mundo nesse sistema de trabalho. Artes. Se você gosta de poesia, música, pintura, o que você tiver, ou seja, aonde você correr, o mundo te ocupa. Aonde você virar, você vai ter o mundo ocupando algum espaço. Como alguém já disse, é preciso de muitas pessoas para formar um mundo. O mundo não funciona, mas na verdade o mundo faz para que... Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. O mundo, com todos esses seus sistemas e essas coisas, ele nos dá a oportunidade, para qualquer um de nós, de dar vazão aos nossos sentimentos, sem restrições. Hoje, cada vez mais, a gente caminha para isso. O mundo faça que você vai se sentir bem, que você pode, que você consegue, então que você dê vazão àquilo que você tem, seja no que ramo for. Antigamente isso era uma coisa um pouco melhor. O mundo ele é feito exatamente para isso, para ele tomar nossas mentes e nossos corações. E se alguma coisa falha, ele coloca outra no lugar para que continue ocupando a sua mente e o seu coração. É interessante que até para a morte, sim, até para a morte, existe uma cerimonial de luto, você tem que vestir preto, aí você manda condolências. Ele ocupa o tempo inteiro a nossa cabeça e a nossa vida. Então, quando o mundo fala, esse mundo que ocupa a cabeça das pessoas com tudo, que você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa do bem, um cidadão do bem, é aquela coisa. O que significa que você é um cidadão do bem? Você paga suas contas, bom filho, bom pai ou bom marido, bom professor, bom profissional. É isso que faz você uma pessoa do bem? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 16. É interessante que, assim, à luz do mundo, uma pessoa que faz isso daqui, ela é uma pessoa boa. Aí olha o que o Senhor Jesus diz aqui, ó. Lucas, capítulo 16, versículo 15. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eu vou ler de novo, vamos meditar bem nisso aqui. Vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, vamos redefinir esse negócio de cidadão de bem, então. Talvez algo que dê uma clareza. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10. A gente viu ali em Lucas o Senhor Jesus falando que o que o homem faz, o homem justifica, está tudo certo.
Agora aqui é o apóstolo falando. Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Opa! Como eu falei no começo, vamos comparar o que as pessoas falam com aquilo que está na Bíblia. As pessoas falam cidadãos de bem. A Bíblia fala que não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum justo. Então, entre o que os homens falam e o que a palavra de Deus fala, é categórica. Não há ninguém. Não há quem faça o bem. Então, essa ideia de cidadão do bem, vamos descartar ela. Eu queria usar 2 exemplos que tem na Bíblia. Normalmente, quando a gente pega, às vezes, exemplos da Bíblia, e outras pessoas aí pelo mundo afora, elas costumam pegar exemplos de pessoas assim, numa situação financeira pequena, num mundo difícil, para dar um exemplo de humildade. Ou dar um exemplo de quando aquela pessoa é santa, de quando aquela pessoa é boa. E a palavra de Deus ela é muito rica em exemplos para a gente. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Aqui o Senhor Jesus vai tratar de uma pessoa que ela não é pobre, ela não é uma coitadinha, ela não mora no barraco, muito pelo contrário, é uma pessoa rica. Vamos ver o que diz a palavra. Lucas capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele responde. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a mocidade. Para segurar aqui nesse versículo 21, olha que coisa. Ele não adultera, ele não mata, ele não furta, ele não levanta falso testemunho, ele honra pai e mãe. É uma pessoa do bem. Segundo o padrão do mundo hoje, é isso aqui. Esse rapaz faz tudo isso aqui. Ele é um cidadão do bem. Aí vamos seguir. Ele fala que ele faz isso desde que ele era criança. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lembra que eu falei do sistema do mundo? É algo para tomar nossas mentes e nossos corações. Esse jovem aqui, ele fazia tudo externamente, que é possível fazer. Qualquer pessoa consegue. Não adulterar, não roubar, não matar, esse rapaz fazia. Mas a palavra diz que onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. E o tesouro dele estava nas riquezas. Quando o Senhor Jesus falou assim: Então deixa tudo e vem comigo. Ele virou as costas e foi embora triste. Então aqui é um rico, pessoa rica, que não tinha falta de nada. Segundo ele, não faltava nada. Ele cumpriu os mandamentos. Esse foi o exemplo que ele deixou. Aí tem um segundo rico. Olha que coisa, vamos falar só de rico hoje. Vamos abrir em Lucas, capítulo 19, o capítulo seguinte. Ele vai falar agora de um outro rico. Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esse é um efeito interessantíssimo quando a gente está diante de Jesus, ou próximo a Jesus. A gente conversou aqui hoje de manhã sobre conhecimento. Existe o conhecimento que você adquire, você estuda, você se dedica e você aprende. Engenharia, medicina, advocacia. Existe um conhecimento que ele é interno, ele é inerente a nós. Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então ele sabe algumas coisas. Olha que coisa, esse Zaqueu aqui, diante de Jesus, a primeira coisa que ele fala, que bom, que bom. Não, ele já sai se justificando. Ele sabe que ele faz errado. Ninguém precisa falar. Ele conhece o seu erro. Ele sabe que ele está errado. Então, quando a pessoa não se justifica, veja que o outro rico, quando ele foi confrontado, nem confrontado, ele foi para fazer algo, ele foi embora. Aqui Zaqueu já chega se justificando. Em um certo sentido, é assim que Deus precisa que a gente chegue diante dele. Que a gente já chegue confessando nossos erros. Quando a gente confessa nossos erros, a gente começa a entender que a gente não é um cidadão de bem, que a gente precisa de alguém para nos salvar de nós mesmos, da nossa consciência, dos nossos pecados. Jesus provoca isso. Aquele que desceu do seu trono, veio ao mundo, foi odiado, foi traído, cuspido, torturado, crucificado, derramou seu sangue. Bastou? Não, foi para baixo da terra. A gente matou ele. Como se não bastasse, nós o matamos. E aqui a gente está vendo uma pessoa que foi tocada. Só de estar perto, o Senhor não falou nada. Coisa alguma. Aí no versículo 9, aí sim ele diz. Ele diz o quê? Ele diz que Zaqueu era um cidadão de bem, pagador dos seus impostos. Olha que bom, você devolve o que você pega. Nossa, você é uma pessoa do bem. Puxa vida, foi isso que ele disse? Vamos ler. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Só para encerrar, vamos abrir lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Então, se você acha que você é um cidadão do bem, que você é uma pessoa do bem, eu espero que você reavalie a sua posição diante de Jesus. Dobre seus joelhos, leve para Ele o que você faz de errado, porque você sabe o que você faz de errado. Cada um de nós aqui sabe o que faz de errado. Não precisa a gente chegar diante de Deus. Confesse para Ele, só para Ele. Porque o testemunho que Ele dá é maravilhoso. Lucas 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu espero que você se arrependa e que você chegue diante de Deus, dobre seus joelhos, se arrependa e creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.